Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrição. Considere também se tornar membro do YouTube, um patrocinador ou fazer uma pequena doação usando o link na caixa de descrição. Sem mais demora, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Mohammad Marandi. O professor Marandi é do Irã e leciona na Universidade de Teherã. Professor Marandi, seja bem-vindo de volta à Índia e à Esquerda Global. Muito obrigado pelo convite. É sempre orar serve-te for estar público obrigado ao pão especificado. Very good audience. Professor Marandi, houve ataques entre os Estados Unidos e o Irã por cerca de 13 dias, se não estou enganado. E nas últimas 3 noites, tivemos uma pausa relativa. O que isso significa, especialmente do ponto de vista iraniano? É difícil dizer, porque os Estados Unidos continuam trazendo novos equipamentos, novo material militar e munição. E claro, os iranianos também estão se preparando para uma possível nova onda de ataques e agressão. Obviamente, os Estados Unidos perderam a guerra, perderam durante os 40 dias de combates na Guerra do Ramadã e depois também fracassaram em 2 meses de guerra de cerco. Foi isso que forçou Trump a aceitar o memorando de entendimento. E então, Trump minou o memorando. Como era esperado, ele violou todos os termos do acordo desde o primeiro dia. Recusou-se a devolver os ativos iranianos roubados. Essa foi uma violação. Ele expandiu o regime de sanções. One violation, he expanded the sanctions regime. Another violation, he refused to force the Israeli regime Outra violação. Ele se recusou a obrigar o regime israelense a deixar o Líbano e a parar as mortes e os bombardeios. Outra violação. Ele continuou ameaçando o Irã e os líderes iranianos. Mais uma violação. E então ele violou o artigo 5, que basicamente dizia que durante o período do memorando de entendimento, o Irã administraria o Estreito de Hormuz e normalizaria o comércio. O Irã e somente o Irã. Mas então os Estados Unidos conspiraram com a Arábia Saudita, os Emirados e o Kuwait, 3 países que os ajudaram a travar guerra contra o povo iraniano, e criaram um corredor dos Estados Unidos para o sul. E o Irã alertou os Estados Unidos de que isso era uma violação. Durante dias, alertou esses regimes de que isso era uma violação do acordo. E no fim das contas, como eles ignoraram os alertas do Irã, o Irã teve que atingir 3 navios e forçar os Estados Unidos a encerrar o uso desse corredor. E então os Estados Unidos, é claro, atacaram o Irã em mais uma violação e retomaram o bloqueio. Então, no fim das contas, os Estados Unidos violaram todos os termos do acordo, no momento em que, apesar de os Estados Unidos se recusarem a implementar o acordo, o número de navios que passavam pelo Estreito de Hormuz aumentava a cada dia. Agora os Estados Unidos, depois de 13 dias, como você apontou, suspenderam seu ataque ao povo iraniano. Mas ainda não está claro para o Irã o que os Estados Unidos querem fazer. But it's still unclear for Iran what the United States wants to do. The Iranians believe that there are multiple potential. Os iranianos acreditam que há vários cenários possíveis. Um deles é que Trump pode desistir. Isso é menos provável. Outro é que ele aceitaria ou buscaria um acordo. Mas é claro, se houver um acordo, o Irã vai exigir mais do que vimos no memorando de entendimento. O memorando já não é suficiente para o Irã. Há uma chance de que ele retome os ataques, como vimos antes, o que de novo parece um tanto improvável. Mas o que é bastante provável é que ele amplie a guerra. Agora, se isso significa ataques aéreos pesados por todo o país, tendo como alvo infraestrutura civil crítica, ou uma operação terrestre, ou uma combinação dos dois, isso ainda não está claro. Mas é para isso que os iranianos estão se preparando. Os preços do petróleo subiram quando os ataques começaram.
E isso está acontecendo no momento em que as reservas estão em mínimas históricas, tanto nos Estados Unidos quanto em outras partes do mundo. Também estamos enfrentando problemas econômicos adicionais, com o El Niño, em toda a região do Oceano Índico, da África ao leste e sudeste asiático, além de ondas de calor na Europa. Tudo isso significa que os preços agrícolas estão disparando. E economistas dizem que as restrições econômicas sobre o regime Trump são tão grandes que é quase impossível para eles sustentarem uma guerra em grande escala por muito tempo. Outros dizem que o governo Trump pode estar jogando esse jogo de gato e rato. Ataca, depois interrompe, finge estar em negociações e depois continua. E isso pode se prolongar demais. Qual é a sua avaliação? Você vê um fim permanente das hostilidades? Ou acha que esse tipo de ataque, seguido de negociações e depois de novos ataques, deve continuar por algum tempo? It's unclear. Não está claro. Como os sionistas, o lobby sionista e o regime israelense querem uma escalada, ao contrário de praticamente todo o resto do mundo, há uma grande chance de haver uma escalada. E se você acrescentar a isso o ego do Trump, as chances parecem bem altas. Isso não quer dizer que vá acontecer. Mas o que se fala agora na mídia é que os Estados Unidos estão ficando sem mísseis, interceptadores e coisas desse tipo. No Irã, eles não veem isso como um motivo para os Estados Unidos ou Trump caminharem rumo à desescalada, porque afinal este é o Trump. Ele não é previsível, ele não é normal. O regime dele é anormal. Os Estados Unidos sempre foram um regime anormal. The United States has always been an abnormal regime. It's exceptionalist, it considers itself above. É excepcionalista. Considera-se acima da lei e da moralidade. Mas no caso de Trump, acho que é ainda pior do que sob presidentes anteriores. Então os iranianos, como eu disse antes, estão preparados para o pior. É verdade que a escassez global está aumentando, especialmente agora que os sauditas provocaram o Iêmen ao bombardear o aeroporto internacional de Sanaa e levar o Iêmen a retaliar. Isso está piorando ainda mais a crise energética global, porque o Iêmen fechou o Mar Vermelho para as exportações de petróleo saudita, especialmente o Estreito de Bab al-Mandab. E vimos que, em retaliação aos ataques sauditas, o Iêmen tem atacado refinarias e instalações petrolíferas sauditas. Saudi refineries and oil installations, and so global oil shortages are going to be. E assim, a escassez global de petróleo vai aumentar mais rapidamente do que antes. É claro que os Estados Unidos continuam manipulando o preço do petróleo, mas em algum momento, quando o petróleo acabar, a manipulação não vai funcionar. E parece que estamos bem próximos dessa fase. Tivemos 5 meses de escassez crescente, exceto por algumas semanas em que o MOU estava sendo implementado. E agora essa escassez voltou a aumentar, mas num ritmo ainda mais rápido. E, é claro, somado a tudo isso, está o que você mencionou, a questão dos fertilizantes, do hélio e de todos os outros produtos petroquímicos, além do GNL, que já não estão sendo exportados da região do Golfo Pérsico. Então o mundo está entrando numa fase muito perigosa. Cada dia que isso continua vai ser mais catastrófico, literalmente, para o mundo e para a economia dos Estados Unidos. Mas se isso se prolongar demais, ou se os Estados Unidos continuarem escolhendo escalar o conflito, então acho que uma depressão econômica global será inevitável. E ainda assim, seria de esperar que os Estados Unidos tivessem bom senso suficiente para não seguir nessa direção, especialmente porque estão vendo como o Iêmen destrói com tanta facilidade instalações petrolíferas sauditas. Imaginem se os Estados Unidos escalassem o conflito. O que o Irã seria capaz de fazer contra os ativos sauditas e os ativos daqueles outros países que são cúmplices na guerra contra o Irã. Qual é o estado da relação entre o Irã e a Arábia Saudita neste momento? Porque nos últimos meses, ou desde que os Estados Unidos começaram a atacar o Irã, vimos o Irã ser muito cauteloso em escalar contra a Arábia Saudita. E até certo ponto, os alvos foram o Kuwait, o Bahrein e a Jordânia, mas não tanto a Arábia Saudita.
Mas agora estamos vendo, e muita gente vem discutindo, uma relação melhor entre o Irã e a Arábia Saudita daqui para frente. Por muitas razões que discutimos neste programa, inclusive com você. Sem mencionar a própria relação da Arábia Saudita com os Estados Unidos, que é, no mínimo, complicada. E ainda assim, agora vemos a Arábia Saudita participando mais diretamente dessa escalada. Seja ao pensarmos nos relatos de grupos iraquianos atacando a Arábia Saudita com drones que foram noticiados, seja no que alguns estão chamando basicamente de uma retomada da guerra civil no Iêmen. Alguns especialistas dizem que com os Emirados Árabes Unidos enfraquecendo seu apoio ao movimento separatista do Sul, a Arábia Saudita está pressionando mais em favor do chamado governo internacionalmente reconhecido, e os Houthis, o Ansar Allah, estão reagindo contra isso. Então muitos dizem que isso é basicamente a guerra civil interna do Iêmen, que agora se estendeu ao Mar Vermelho. O que também significa que isso não está diretamente relacionado ao conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Mas outros dizem que há um componente regional nisso. Então, eu queria perguntar, o que você pensa sobre a relação entre o Irã e a Arábia Saudita daqui para frente, dentro desse tipo de complexidade regional, se preferir? Complexities, if you like. Well, first I'd have to point out that Bem, primeiro eu teria que destacar que a resistência iraquiana disse que não realizou nenhum ataque contra a Arábia Saudita e as Forças Armadas do Iêmen e o Ansar Allah reivindicaram a responsabilidade. Então acho que devemos presumir que o Iêmen realizou esses ataques. E é claro, eles são uma retaliação à agressão saudita e aos anos de cerco imposto pela Arábia Saudita. Na verdade, não existe uma guerra civil no Iêmen, no sentido tradicional. O que os sauditas estão fazendo é financiar grupos aliados. Eles e os Emirados vêm há muitos anos apoiando esses grupos, pagando exércitos privados e muitos mercenários estrangeiros para lutar contra o Ansar Allah e as Forças Armadas do Iêmen há mais de uma década. E eles fracassaram. Over a decade now, and they failed. So even the Saudis Então mesmo os sauditas e os Emirados, no auge da hostilidade deles contra o Iêmen, não conseguiram tomar a capital. E 80% da população do Iêmen vive sob o governo na capital Sanaá, há bem mais de uma década. Ainda assim, a única razão pela qual esse não é o chamado governo internacionalmente reconhecido do Iêmen é o dinheiro saudita, o dinheiro dos Emirados e o apoio do Ocidente. Portanto, esse chamado governo internacionalmente reconhecido só existe na capital saudita, e na prática tem muito pouca influência em qualquer lugar. A razão pela qual esse conflito foi retomado é que os sauditas se recusam a suspender o cerco aos cidadãos iemenitas, e estão tentando matar mulheres e crianças de fome. Fazem isso há muitos anos. A guerra genocida deles, que começou há mais de uma década, teve o apoio do Ocidente e de países da região. Todos os países da região a apoiavam, exceto o Irã, é claro, incluindo Catar e Turquia. Isso até que a Arábia Saudita e os Emirados se voltaram contra o Catar. Então, Catar e Turquia se afastaram do genocídio. Durante todos esses anos, o Iêmen esteve sob cerco e pessoas comuns foram levadas à fome. Centenas de milhares de pessoas no Iêmen morreram por causa da guerra travada contra elas, e muitas morreram de fome. A Marinha Americana, no Mar Vermelho, ajudou a provocar essa fome. Eles bloqueavam a entrada de navios nos portos. Certa vez, um ex-oficial ou ex-funcionário dos Estados Unidos disse, eu ouvi dizer, que estava em um navio da Marinha no Mar Vermelho, quando eles pararam um navio que estava contrabandeando medicamentos para o Iêmen. E os americanos jogaram todos os medicamentos no mar. Foi isso que eles fizeram com o Iêmen. Isso não é uma guerra civil. É uma guerra de agressão contra o povo do Iêmen. E o Iêmen vem alertando os sauditas para encerrarem o cerco. Então o que aconteceu foi que o Irã enviou um avião a Sanaá, a capital do Iêmen, ao aeroporto internacional de Sanaá, para buscar uma delegação para o funeral do Ayatollah Khamenei. E aparentemente, os sauditas queriam bombardear o aeroporto.
As defesas aéreas iemenitas os impediram. Mas, na volta, quando queriam trazer a delegação de volta para casa, os sauditas bombardearam o aeroporto. E era uma aeronave civil com uma tripulação civil, homens e mulheres. Isso indignou o Irã. Mas foi um ato de guerra contra o povo do Iêmen. Então o Iêmen começou a retaliar e a dizer que o regime saudita precisava acabar com o cerco ao povo do Iêmen. Portanto, essa não é uma questão interna do Iêmen. É uma questão de agressão contra o povo iemenita. E os sauditas encerraram a guerra genocida quando o Iêmen começou a atacar instalações petrolíferas sauditas. Agora o Iêmen está muito mais forte do que naquela época. E é extraordinário o regime saudita tolo ao provocar o povo do Iêmen bombardeando o aeroporto internacional. Então, eles mesmos causaram isso. Mas o Iêmen foi muito inteligente. Essa também foi uma ótima oportunidade para pressionar os sauditas, porque o Estreito de Hormuz estava fechado. O fechamento do Estreito de Hormuz obrigou o regime saudita a depender completamente do Mar Vermelho para exportar petróleo. E isso deu ao Iêmen mais poder de barganha para acabar com o cerco imposto ao seu povo, às mulheres e às crianças. Então eles bloquearam o estreito para os petroleiros sauditas. E depois, é claro, quando os sauditas começaram a bombardear o Hudaida, eles passaram a atacar instalações petrolíferas sauditas. Se isso continuar, não vai acabar bem para os sauditas. Eles tentam destruir o Iêmen e o governo iemenita bem mais de uma década. Hoje, a situação não se melhorou. Os Estados Unidos fazem muito acordo por jorte. Está atolada em sua guerra perdida contra o Irã. Perdeu contra o Iêmen, perdeu contra o Irã. Não vai vencer uma guerra contra o Iêmen e o Irã ao mesmo tempo. Então essa não é uma boa situação. Mas a Arábia Saudita é um país que não tem muita soberania. Vimos como Trump humilhou Mohammed bin Salman algumas semanas atrás, quando disse que diante de, pelo que entendo, uma plateia cheia de sauditas, Mohammed bin Salman podia beijar a bunda dele. E mais recentemente, Yusumikari Joseph Torden e Ustadin Wakort Atward Karen. More recently, the Americans announced a nuclear deal with Saudi Arabia. Then, at the last moment, Trump said they have to recognize. Então, no último momento, Trump disse que eles precisam reconhecer o regime israelense antes de poderem ter esse programa nuclear. Esse tipo de humilhação não é algo que um país soberano aceitaria. Mas a Arábia Saudita basicamente não reagiu a esse tipo de comportamento dos americanos. E foi dito que o ataque ao aeroporto internacional de Sanaa, duas pessoas bastante confiáveis me disseram isso, foi realizado porque os americanos pressionaram os sauditas a executá-lo. Acho isso igualmente tolo da parte dos americanos, porque ao fazer isso, eles agravaram a crise econômica global. E isso não é uma boa notícia para Trump. I'm curious your thoughts on American motivation. Tenho curiosidade de saber o que você pensa sobre a motivação dos Estados Unidos para pressionar por isso. Quer dizer, se essa teoria estiver certa, então os Estados Unidos pressionaram os sauditas a atacar o aeroporto de Sanaa. Queria saber por que os americanos fariam isso, considerando que, na minha visão, eles têm medo de um bloqueio em Bab el-Mandeb. Porque, diante do histórico dessa escalada, muito recentemente, durante o genocídio, isso não deu certo para eles. Tradicionalmente, me parece que o interesse americano na região estava mais alinhado à estratégia dos Emirados de controlar portos importantes nas províncias do Sul, em contraste com o interesse da Arábia Saudita, que vê o conflito como parte de sua segurança e gestão de fronteiras. Então me parece que a Arábia Saudita tem uma motivação para escalar o conflito neste momento. E eu consigo ver. Quer dizer, uma forma de dizer isso é que a Arábia Saudita gostaria de fazer isso porque, provavelmente de maneira insensata, acha que quer conter a influência iraniana na região. Mas se não for esse o caso, então ela pode achar que este é o momento certo para um ataque contra o Ansar Allah.
dado que por razões certas ou erradas, correta ou incorretamente, ela pode ter avaliado que o governo reconhecido internacionalmente agora consegue travar uma guerra. E também, diante dos relatos sobre a província de Al-Jauf, no norte, as áreas tribais sob Al-Hazm, há relatos de um apoio maciço a ele que a Arábia Saudita quer atrair para sua coalizão contra o Ansar Allah. Então, basicamente, minha pergunta é: qual é a motivação da Arábia Saudita para escalar esse conflito? Porque em 2022, me parecia que eles queriam pelo menos congelá-lo, ou num ponto de vista de boa-fé, encontrar uma solução para ele. Bem, esse tipo de notícia no Iêmen, de que todas essas tribos querem estar com os sauditas, ouvimos isso há bem mais de uma década. E durante a guerra genocida contra o Iêmen, que foi muito parecida com o que aconteceu em Gaza, a única diferença é que naquela época não havia simpatia pelo povo iemenita. A Al Jazeera apoiava a Arábia Saudita. Todo mundo apoiava. A mídia ligada ao regime turco apoiava a Arábia Saudita e os Emirados, até que, como eu disse, os sauditas e os emiradenses se voltaram contra eles. Aí as coisas começaram a mudar. Então, literalmente, não havia nenhuma simpatia pelo povo do Iêmen, enquanto eles o deixavam passar fome. E enquanto tratavam o povo iemenita da mesma forma que o regime israelense tratou Gaza, não tivemos esse tipo de solidariedade. Diferentemente do que vemos em Gaza hoje, quando o mundo está indignado com o regime israelense. E também, o Iêmen nunca foi uma questão de fronteira para a Arábia Saudita. Os sauditas sempre viram o Iêmen como seu quintal. E muito antes de o Ansar Allah surgir como uma força popular e central no Iêmen, os sauditas sempre o mantiveram atrasado e pobre, intencionalmente. E queriam manter as coisas assim. Mas de qualquer forma, acho que os sauditas e os americanos calcularam mal. Eles achavam que precisavam impedir os iranianos de conseguirem romper o cerco. Porque, se aviões iranianos conseguissem pousar e fazer esse vai e vem, essa seria a primeira etapa do colapso do cerco imposto ao povo do Iêmen. Então eles pensaram que precisavam impedir que isso começasse. Mas o erro deles, o grande erro de cálculo, foi não entender o quanto o Iêmen estava determinado a acabar com o bloqueio. E os sauditas lhes deram um bom motivo para revidar ao cometer esse ato de guerra. Portanto, foi um grande erro de cálculo dos americanos e dos sauditas, partindo do pressuposto de que os americanos foram a força por trás desse ataque. Acreditava-se que o Iêmen não faria muita coisa. Condenaria a Arábia Saudita por manter o cerco, mas depois as coisas voltariam ao normal. Mas acho que foi um erro de cálculo insensato. E acho que ficou claro pelas declarações divulgadas pelo governo iemenita e pelas Forças Armadas do Iêmen, nas semanas antes desse ataque ao aeroporto, que o Iêmen não toleraria mais o cerco contra as mulheres e as crianças do Iêmen. E é claro, isso também beneficia enormemente o Irã. O fechamento do Estreito de Hormuz beneficia o Iêmen, como eu disse. Isso lhes dá mais poder de barganha quando bloqueiam as exportações sauditas de petróleo. Mas o contrário também é verdade. Enquanto o Irã está nessa guerra de cerco, mais uma vez, com os Estados Unidos bloqueando de um lado e os iranianos bloqueando do outro, esse bloqueio das exportações de energia da Arábia Saudita dá ao Irã mais poder de barganha contra os Estados Unidos. Então, o fechamento do Estreito de Hormuz dá ao Iêmen mais poder de barganha sobre a Arábia Saudita, e o fechamento do Estreito de Bab al-Mandab, junto com os ataques às instalações de energia sauditas, dá mais poder de barganha ao Irã nessa disputa por Hormuz contra os Estados Unidos. Então, na prática, é uma estratégia conjunta do Irã e do Iêmen, de um lado, e da Arábia Saudita e dos Estados Unidos do outro. Também podemos incluir os Emirados, é claro,
embora neste momento eles pareçam estar em segundo plano no que diz respeito ao cenário iemenita. Usando o petróleo como instrumento de pressão no conflito, temos também a Ucrânia. E o regime de Kiev explodiu um navio mercante iraniano no Mar Cáspio. Houve também uma escalada considerável na retórica, tanto do Irã quanto da Ucrânia, um contra o outro. E isso também envolve a Rússia e os Estados Unidos, ou a Rússia e a OTAN. Qual é a situação, ou o que está acontecendo entre o Irã e a Ucrânia neste momento? Também vimos tentativas enormes, se não uma presença significativa, de usar o regime ucraniano para interferir na política da Ásia Ocidental. Há relatos de células ucranianas atacando recentemente autoridades e prédios do governo iraquiano. Não sei se você ouviu falar disso. Porta-vozes iraquianos disseram que é preciso investigar mais, mas a investigação preliminar indica que células ucranianas foram utilizadas. O que está acontecendo em relação às aspirações ucranianas na Ásia Ocidental neste momento, especialmente quando o país luta pela própria sobrevivência contra a Rússia? Bem, a Ucrânia está trabalhando em estreita colaboração com o regime da Al-Qaeda na Síria e também com os regimes afiliados aos Estados Unidos e seus grupos aliados em toda a Ásia Ocidental e também na África. Mas o ataque ao navio iraniano, que era de propriedade privada e, na verdade, não transportava armas, a tripulação do navio, depois que ele foi atingido, fez imagens do ataque, no qual um tripulante foi assassinado, e mostrou que o navio não levava nada relacionado ao setor militar. Mesmo que levasse, teria sido um ataque ilegal. Mas, de qualquer forma, isso mostra que a narrativa da mídia ucraniana e ocidental é falsa. Mas está claro que a Ucrânia não poderia ter atingido o navio sem inteligência dos Estados Unidos. Foi uma operação realizada com o apoio da CIA. Os países da OTAN não têm essa capacidade. Your NATO countries do not have that capability. It's the United States that has this capability. São os Estados Unidos que têm essa capacidade. E os Estados Unidos vêm ajudando a Ucrânia a atingir alvos em toda a Rússia, instalações em toda a Rússia, sejam alvos energéticos, ligados ao setor de energia, ou outros alvos civis. Então os iranianos veem isso como um ataque de Zelensky e da CIA contra o país, e disseram que vão retaliar. Agora, como os iranianos vão retaliar? Isso ainda está para ser visto. Mas é claro, quando se tem controle sobre o Estreito de Hormuz, isso dá muita vantagem. Quando seus aliados têm presença no Mediterrâneo, no Mar Vermelho, no Mar de Omã e no Oceano Índico, então você, de fato, tem poder de pressão. Portanto, acho que os iranianos vão demonstrar paciência. Mas o que isso faz é fortalecer ainda mais o vínculo entre Irã e Rússia, porque os dois lados veem suas causas como cada vez mais semelhantes. Por extensão, isso cria um vínculo mais forte entre o eixo da resistência e a Rússia, junto com seus aliados no leste europeu. Mas também acho que Zelensky tinha vários objetivos. Um deles era dizer a Trump e mostrar a Trump o quanto ele é importante para o governo Trump. Ele também quer que Trump, como resultado, lhe dê mais apoio na guerra contra a Rússia. E quer vincular a guerra na Ucrânia ao genocídio em Gaza e a guerra contra o eixo da resistência e o Irã na Ásia Ocidental. Mas acho que isso prejudica mais os Estados Unidos do que ajuda, porque na prática, como eu disse, aproxima ainda mais países como Irã e Rússia. Tenho duas perguntas, então você pode responder de forma curta ou longa, conforme o tempo permitir. Quero terminar falando de Israel e Palestina, já que Netanyahu vai se reunir hoje com Trump na Casa Branca, e considerando que vimos uma enorme escalada da violência dos colonos e da ocupação na Cisjordânia. Ou talvez possamos tratar disso primeiro e depois terminar com uma pergunta mais ampla sobre multipolaridade ou sobre como você vê esse mundo evoluindo, já que, como você disse, isso aproxima a Rússia e o Irã, ou aproxima o eixo da resistência, a Rússia e seus aliados. Então, eu queria perguntar o que você pensa sobre a multipolaridade.
Por que você não compartilha suas expectativas em relação a essa reunião? Porque no passado, a maioria das reuniões entre Netanyahu e Trump foi seguida por uma escalada de tensão entre os Estados Unidos e o Irã. E isso acontece mais uma vez em um momento crítico. Então, o que você espera dessa reunião? Ou qual é a motivação por trás dela? Temos que lembrar que na The Atlantic, Robert Kagan escreveu que a guerra contra o Irã foi a maior derrota militar da história dos Estados Unidos. E isso terá um impacto enorme no futuro. E, na minha opinião, o que aconteceu depois disso só vai piorar a situação para os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos vão perder a guerra contra o Irã, mesmo que ampliem o conflito e ataquem a infraestrutura civil iraniana, usinas elétricas e assim por diante. O Irã vai revidar, destruir os aliados dos Estados Unidos na região que são cúmplices nessa guerra. E nós já vimos o que o Iêmen é capaz de fazer. Então, obviamente, o Irã pode fazer muito mais. E o Irã poderia pôr fim a todos esses regimes. E isso provocaria um colapso econômico global imediato. Quero dizer, os mercados entrariam em pânico assim que vissem a devastação que o Irã pode causar. Então, não importa como Trump avance, ele vai fracassar. Mas o que ele vai fazer? E como esse fracasso vai se desenrolar, isso ainda está por ser visto. Acho que já estamos vendo, graças à resiliência e à resistência do povo iraniano e do eixo da resistência, o colapso do império acontecer muito mais rapidamente do que antes. O império perdeu militarmente. Essa era a última ferramenta que tinha à disposição junto com seu modelo de propaganda. Mas o modelo de propaganda também não funciona. A mídia ocidental tem sido incapaz de mobilizar apoio ao chamado Ocidente civilizado durante esse ataque ao Irã. E vemos que, em toda a maioria global, as pessoas estão apoiando o Irã. E até mesmo no Ocidente, em números muito grandes, há um segmento significativo da sociedade ocidental que apoia o Irã. Isso não tem precedentes. Então isso mostra que, militarmente, eles fracassaram. Em termos de propaganda, fracassaram. E economicamente, as coisas estão piorando muito rapidamente para os Estados Unidos e o Ocidente. E o mundo vai culpar Trump, Netanyahu e os sionistas pela dor econômica que está sentindo e, no futuro, provavelmente por uma dor muito maior que vai sentir. Então, tudo isso combinado, eu acho, é catastrófico para a América, para o Império Ocidental. Vai pôr fim a ele muito mais rápido do que presumíamos que isso aconteceria. E assim entraremos em uma era mais multipolar, embora seja um período muito perigoso. Porque vemos que o Império Ocidental é totalmente implacável, assassino, tirou a máscara, está mais do que disposto a cometer genocídio no Líbano e em Gaza, e também está mais do que disposto a cometer genocídio contra o povo iraniano. O regime em Washington fala abertamente em exterminar o povo iraniano. E você não vê nenhum parlamentar europeu se manifestando com indignação. Não vê o Parlamento Europeu fazendo declarações. Não vê nenhum parlamento de qualquer país europeu, nem do Canadá, nem da Austrália, nem da Nova Zelândia, condenando as ameaças feitas contra o povo iraniano. Então a máscara caiu e o Ocidente está se comportando como nos séculos XVIII e XIX, com colonização brutal e implacável e massacres em massa. Mas eles estão descobrindo com o Irã que isso simplesmente não dá para fazer. Não é possível. O Irã é firme e resiliente e está derrotando eles. E vemos o mesmo no Iêmen, que está se levantando ao lado da República Islâmica contra o Império e seus representantes. Então, acho que estamos avançando rapidamente para uma nova era. Este é um ponto de virada, um momento decisivo na história. Mas, de novo, é muito perigoso. É um momento perigoso porque os Estados Unidos podem derrubar a economia global em sua fúria irracional, graças aos sionistas e ao sionismo. Just a final note on
Só uma observação final sobre o mundo multipolar emergente, que envolve, como você diz, um mundo perigoso. Porque estamos realmente vendo, de um lado, uma última tentativa desesperada de salvar o imperialismo. E do outro, estamos vendo uma rede muito ampla de resistência ao imperialismo se unindo. Vimos forças norte-coreanas lutando com a Rússia contra forças da OTAN na Ucrânia. Estamos vendo uma relação muito próxima entre a Rússia e o Irã. We are seeing a very close relationship between Russia and Iran. China, Russia are strengthening their hands. China e Rússia estão fortalecendo suas posições na luta contra o cerco e o ataque dos Estados Unidos, de fato, por toda a Ásia Oriental e a Eurásia. E há países que não fazem necessariamente parte dessa disputa de segurança, ou talvez façam, mas que também estão se unindo a essas forças. Estou pensando nas relações econômicas muito próximas que estão surgindo entre o Brasil e a China neste momento. O Brasil está até superando os Estados Unidos nas exportações de soja, carne bovina e muitos outros produtos agrícolas. Quer dizer, os Estados Unidos têm muita dificuldade em se ver em segundo lugar, atrás do Brasil, em muitas commodities agrícolas, nas quais tradicionalmente dominavam as exportações. Quão diferente ou semelhante isso é em relação à luta da Guerra Fria contra o imperialismo ou aquele momento de luta pela descolonização? Vimos a União Soviética exercer uma espécie de liderança sobre movimentos de libertação nacional pelo mundo, de Angola, a Argélia e a Indochina. Mas é claro, eram movimentos de libertação nacional. Estamos vendo algo semelhante, mas é claro, não vemos uma liderança única, como a da União Soviética. Vemos diferentes nações se conectando para resistir ao imperialismo. Eu queria perguntar, quais semelhanças, particularidades e diferenças você vê em relação aos anos anteriores da Guerra Fria, no que diz respeito à luta contra o imperialismo? Bem, acho que há uma diferença importante. A revolução no Irã, a Revolução Islâmica, acreditava que o Irã deveria ser independente dos dois blocos e que ambos exerciam uma hegemonia negativa. A União Soviética, vimos o que ela fez no Afeganistão e tinha muitos problemas nos quais acho que não precisamos entrar. Não creio que haja muito debate sobre a natureza do governo soviético. Mas ela teve uma vantagem, no sentido de que, quando colapsou, permitiu que os Estados Unidos se tornassem a potência hegemônica global. E a resistência aos Estados Unidos acabou ficando de fato a cargo do Irã. Lembrem-se, naquela época o Irã era o eixo do mal, e a China ainda era fraca naquela época. Estava apenas começando a emergir. A União Soviética havia colapsado. A Rússia vinha enfrentando dificuldades havia muitos anos. E a Rússia e a China, digamos, ao longo da última década, começaram realmente a surgir como grandes potências. Então, por um período, os Estados Unidos estiveram realmente focados em destruir o Irã. E o Irã, durante esse período, mesmo estando sob cerco, apoiava movimentos de libertação em todo o mundo. Em Cuba, na Venezuela, na África do Sul, sob o apartheid. O Irã apoiava a resistência nesses lugares. Na Bósnia, foi literalmente o Irã que salvou o povo bósnio. E, claro, a Palestina, acima de tudo. E essa é a verdadeira razão pela qual o Irã é tão profundamente desprezado pelas elites ocidentais. É porque o Irã se opõe à limpeza étnica, ao genocídio, ao apartheid na Palestina e à colonização da terra. Então, o modelo de resistência do Irã era diferente do da União Soviética. O Irã nunca fincou sua bandeira em outros países, nem abriu bases em outros lugares. Seu apoio ia além de semelhanças religiosas ou de ideologia. Cuba era comunista, mas o Irã a via como uma vítima. Então eu acho que a ideologia do Irã vem, claro, de milhares de anos de herança, mas também do Islã, e em particular do Islã xiita, que vê a luta contra o opressor e o hegemona como algo necessário, e o apoio aos oprimidos e aos desfavorecidos como algo obrigatório de acordo com o Islã. E é por isso que o Irã não é tolerado pelos Estados Unidos.
Então não estou dizendo que o estudo União Soviética é negativo. Everything about the Soviet Union was negative, but the two blocs were rivals against one another. Mas os dois blocos eram rivais entre si. E os iranianos acreditavam que o caminho deles era diferente. E foi por isso que quando os Estados Unidos apoiavam Saddam Hussein e o Ocidente lhe dava armas químicas para usar contra o povo iraniano, a União Soviética também ajudava Saddam Hussein. Não era como se a União Soviética fosse neutra. Ela também pendia para o lado de Saddam Hussein. E claro, no Afeganistão, o Irã apoiava a resistência contra a ocupação. A diferença entre o Irã e o Ocidente, naturalmente, era que o Ocidente dava grupos wahhabistas, salafistas, takfiristas, extremistas, enquanto o Irã apoiava a resistência local. O Ocidente estava apoiando a expansão da ideologia saudita, o que levou à ascensão da Al-Qaeda e mais tarde do ISIS e de outros grupos desse tipo. O Irã estava apoiando grupos liderados por afegãos, que queriam que seu país fosse libertado. Mas por causa da enorme quantidade de dinheiro que o Ocidente estava colocando no Afeganistão, obviamente os grupos ligados aos Estados Unidos e aos seus representantes ganharam vantagem. Mas o Irã se opunha à ocupação e foi vítima da União Soviética, que apoiava Saddam Hussein junto com os Estados Unidos e os europeus. Supporting Saddam Hussein alongside the United States and the Europeans. Sim, seria muito interessante ver daqui para frente qual seria a natureza da liderança iraniana em relação às lutas de libertação nacional pelo mundo. É claro que a Palestina continua sendo muito central, mas eu também teria curiosidade sobre o papel do Irã em outros lugares. Professor Marandi, esta foi uma conversa muito proveitosa para mim e espero que outras pessoas também gostem. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Thank you so much for your time. Appreciate it. Thank you very much for having me. And just on a final note, Muito obrigado por me receberem. E só para concluir, mais uma vez eu aconselho vocês, como já disse muitas vezes, a lerem Going to Tehran. Mas com relação a esse conceito de resistência, acho que o livro de Alastair Crooke, Resistance, ajudaria as pessoas a entender melhor o que isso significa para os iranianos, para o eixo e para as pessoas que apoiam o eixo da resistência. Vamos encerrar por aqui, professor Marandi. Tenha um ótimo restante de dia. Obrigado igualmente. E espero que você e sua audiência tenham um excelente dia pela frente. Olá, meu nome é Ayushman. Eu e Jyotsman criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos buscado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você tem gostado do nosso conteúdo e quer que construamos um acervo para a esquerda, tenho 2 pedidos a fazer. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode ir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrição. Finally, don't forget to hit the subscribe button.